Olá, boa tarde a todos vocês, né? Sejam Boa bem-vindas. tarde. Boa tarde. Então, hoje, né, conforme nós combinamos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a partir do início do livro, porque nós havíamos dado um salto para o capítulo 16, ele terminou semana passada, e aí nós resolvemos, então, rever aquilo que a gente já tinha revisto. Acho que vai ser legal, porque agora todo mundo já aprendeu um pouco da simbologia das palavras, aprendeu alguns termos, né? Então, eu penso que começar agora de novo vai ser muito mais, vai agregar muito mais coisa para nós, né? Então, eu vou colocar aqui o PDF. Um pouquinho agora. Espera aí. Aqui. Ó, esse aqui é o... Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um tiquinho. R$ 490. Como é que ficou lá? Sara, por gentileza, o livro, que página do livro? Então, é que, na verdade, o livro, vamos ver, você vai na página 3, mas é uma página antes, porque não tem número. Na página é a introdução. Na introdução, tá. Tá? Aqui no PDF é a página 76. Fala mesmo hoje dos princípios dos milagres, né? Mas a gente vai ler a introdução primeiro, que é vira a página para início. Introdução, achou? Achei. Obrigada. Tá, então é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou ler a introdução e aí depois, se alguém quiser dar continuidade, né, no resto da leitura. Então, é a introdução. Ele diz assim, ó, esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios, a consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente. Deixa eu... Peraí. Ó. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Essa frase é bem conhecida por nós, né? Então, ó, eu queria saber se alguém quer fazer o comentário. Ó, esse é um curso em milagres, né? Então, já acho que a grande maioria de nós já deu conseguiu entender um pouco o que é o milagre, né? Porque, na verdade, agora, no próximo capítulo, nós vamos ver o significado dos milagres. Talvez até fique melhor para a gente deixar esse ponto para frente, que aí vai ficar mais fácil ter os comentários. Aí ele fala assim, é um curso obrigatório. Só é voluntário no momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Assim, só para comentar o que eu entendi aqui de currículo é fazer modificações. Vamos supor que eu estou lendo o livro e aí o livro faz uma afirmação ou uma negação sobre alguma coisa. Aí eu falo, não, é o contrário. Não, aquilo é. O livro não tem, você não pode mudar a ordem das coisas e nem a direção das coisas, né? No sentido do livro. Né? Ele fala assim, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Pode ser que você queira só pegar um pedaço do livro, ou só ler alguma coisa, ou ir até ali, não importa. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. A gente já entendeu, né? Que o amor é tudo, amor é Deus. Então, ele vai além daquilo que pode ser ensinado, porque é uma coisa que a gente não tem como... a gente pode dar princípios ou falar algumas coisas, mas a palavra, ou mesmo a escrita, ela não consegue, na verdade, fazer, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além
do que pode ser ensinado. Ou seja, nós podemos falar de amor, mas ensinar como é o amor, eu entendo que não. Ele objetiva, contudo, remover o que? Os bloqueios, a consciência da presença do amor. Ou seja, a consciência da presença de Deus, que é a tua herança natural. O oposto do amor, isso a gente já falou bastante, é o que? O medo. Né? Lembra que no SEM o medo é tudo. Né? Daí a gente pode pegar esse medo e colocar raiva, ira, preguiça, inveja, né? Todo aquele monte de colega que a gente pode conhecer ou conhece. Daí ele fala assim, o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. É porque, como a gente vive no mundo da dualidade, a gente ainda fala de amor e ódio, né? Ou seja, na ideia, né? Ou seja, amor e medo, como se fossem coisas separadas. Porque dentro do nosso mundo da dualidade, o amor ele tem um significado equivocado. Agora, quando o verdadeiro amor existe, ele abrange tudo, porque ele não tem opostos. Conseguiram entender o que eu quis dizer ou não? Aí ele fala assim, esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Eu tenho que... Aí esse pedaço, vocês estão me vendo, né? Que eu apaguei um negócio aqui, eu não sabia se eu tinha apagado tudo. Esse pedaço ele é legal de alguém comentar. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Como diz, né, aquele vídeo do Eckhart, se a gente compreender essas 3 frases, não precisa estudar o SEI. Elas dizem tudo. Por favor, Márcia. Real aí do livro, eu entendo que é tudo aquilo que está dentro, que é eterno, né? Que não nasce, que não morre, que é imutável. Isso, para mim, é o real, é o amor verdadeiro, né? O amor que vem de Deus. Isso, para mim, é o significado do real. Agora eu vou deixar o restante do povo falar, depois eu volto. Alguém quer falar? Nada real pode ser ameaçado? Neirelene, por favor. Quando ele fala de real aí, ele fala, eu entendo que ele fala do que não é ilusão, né? Do é criado por nós, por exemplo, o medo é ilusão, né? O ódio é ilusão. Tudo que é negativo é ilusão. A única coisa que é real é o amor, né? Eu achei interessante ele colocar o oposto do amor é o medo. Eu tenho trabalhado muito no Ho'oponopono, no medo. O oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter oposto. Sim. Então, mas aí eu entendo que o real, nada real pode ser, nada em real existe. A ilusão não existe, né? O ódio não existe. Então, qualquer sentimento negativo não existe, porque o que existe é só perfeição divina. E isso tudo está dentro de nós, né? E a gente, agora que a gente está procurando manifestar isso, entender que nós somos isso, né? Então, é isso. Nada real pode ser ameaçado. Ou seja, nada real pode ser ameaçado. Tudo que é divino, que é amor, que é verdadeiro, não é ameaçado, porque o que é, né? Eu entendi, sim, que seja. Muito bom. E daí, aí é o finalzinho, nisso está o quê? A paz de Deus. A Isso paz está de a paz Deus. de Deus. É perfeito, é isso mesmo. É que o ser é o ser, sempre será. Né? Então, dentro do ser existe toda a verdade, toda a realidade. Né? Realidade aqui no sentido superior, né? No sentido real, né? Portanto, assim, né? Para a gente poder explicar melhor. E o nosso grave problema é que o ego ameaça essa realidade, né? E como a gente não faz essa realidade, vamos dizer assim, a gente não trabalha para que essa realidade se manifeste de forma constante, então muitas horas e muitas vezes do nosso dia a dia a gente está na ilusão, como você falou, a gente está naquilo que é irreal. A gente vive muito fora
fora da... Aí a gente vai entender a ideia de realidade, né? Porque a gente pensa que a realidade é esse mundo da forma. Não. A realidade é aqui dentro. Quem vê é que faz a diferença. Ou é o ser que está vendo, né? Ou é o ego. E nisso reside a paz de Deus. Porque quando é o ego, a gente está em sofrimento, na loucura e na insanidade. Quando é o ser, a gente está onde? Na paz de Deus. Aí fica mais fácil de entender, né? Isso eu estou falando de uma forma simples, mas o processo é mais assim, interno. Alguém quer mais fazer um comentário? Eu quero, Sara veio aqui falando e ouvindo vocês falando, isso aí valida muito aquele relacionamento especial, onde a gente acha que ama, e depois a gente está amando, mas depois, de repente, o amor morre, né? A gente vê a pessoa com os outros olhos, isso aí só comprova dentro desse nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Se ele deixou de existir, ele não pode ser real. Exato. Não é verdade? Só valida isso que a gente já estudou lá agora há pouco tempo, o relacionamento especial. Porque se é amor, não morre, é eterno, é só Deus mesmo, coisa de Deus. Para nós isso ainda é muito em teoria, assim, a gente tem... É como se a gente sentisse um aroma disso, né? Uhum. A gente meio que intui algumas coisas, né? Mas é bem por aí mesmo. E aí quando a gente vai se dando... É porque a gente tem que se dar conta do que é real e o irreal, assim, no sentido de começar a entender o mecanismo. Porque quando a gente se der conta do irreal, né, e se der conta de que ele não é o que somos, a gente larga muita coisa de mão. Como? Muita. O passado ele pode ser assim dissolvido em muito, porque a gente vê que aquilo não era verdade, aquilo não aconteceu. O que eu estou falando quando não aconteceu? Às vezes aconteceu, sei lá, uma coisa ruim na nossa vida, lá, perdemos alguém, uma tragédia, né, uma violência, né, botando uma coisa bem assim, né? Na hora, naquele momento presente, foi ruim, né? O impacto, né, passar por aquilo. Mas a gente carrega, às vezes, aquilo por 20, 30 anos. Quando a gente carrega algo por 20, 30 anos no cangote, é porque a gente está carregando a irrealidade. Porque o passado já foi. Então, aquele momento que estava lá, vamos dizer, do passado, que seria o nosso momento presente, entre aspas, o momento que estava acontecendo as coisas, nós deveríamos passar por aquilo com consciência. Passar pelo sofrimento, né, no sentido de consciência, entender muito daqueles aspectos, para que aquilo se desfasse, se fosse embora, porque não tem como voltar, não tem como corrigir. O nosso grave problema é que a gente quer corrigir um passado que não existe mais. Muito, né, em várias coisas. Então, quando a gente dá conta de que não tem como corrigir o passado, que o momento presente é que determina, na verdade, o melhor para nós, o passado se vai. A gente não precisa corrigir as coisas ruins que aconteceu. Porque quem estava lá naquele momento presente era o que nós tínhamos consciência, ou de capacidade de atenção. Então, se a gente fez coisas não muito legais, ou tomou decisões não muito legais, né, ou fizeram coisas não muito legais, era o nosso momento presente, a nossa insanidade, a nossa ilusão, que acabou fazendo, ou nos levando a ter um sofrimento maior, ou nos levando ao sofrimento mesmo, por pura identificação com o ego, por pura identificação com a mente errada. Aí o que acontece? A gente olha, né, para aquilo e quer corrigir uma coisa que não corrige. Eu não sei se eu consegui, se vocês já se deram conta disso. A gente não corrige o passado, nunca. Né? A gente pode aprender com o passado, no sentido de que a gente, às vezes, fez umas coisas que não devia, hoje a gente se dá conta que a gente podia ter sido um pouco mais tranquilo, ter, né, gritado menos, brigado menos, né, hoje menos, né, loucura menos, mas a gente era assim. Né? Então, hoje a gente entende que aquilo lá não precisa repetir, mas o que foi feito lá não muda. É assim que eu entendo, né? Se alguém, por favor, Linirei. É porque eu estava pensando assim, o tanto que o irreal bloqueia a presença divina, né? O divino em nós. Porque, às vezes, Deus quer agir em nossas vidas, quer agir em nosso pensamento, quer agir no todo, mas a gente se bloqueia por tanta coisa ilusória, né?
Aí não tem jeito, como é que vai? É por isso que o Joe Dispenza fala que você tem que limpar, né? Você tem que mudar o pensamento viciado, o sentimento viciado, né? Os hábitos. E os hábitos, né? Então, a partir do momento que você toma essa consciência, que você começa a se observar, né? Falo, meu Deus do céu, isso aqui está me atrapalhando o divino manifestar em mim, o medo está me atrapalhando o divino manifestar em mim, a minha insegurança está atrapalhando o divino manifestar em mim, né? A minha ansiedade, né? Todos os sentimentos negativos, né? Que de vez em quando escapole de nós, né? Dependendo da situação. E nisso, quando nós estamos bloqueados, não tem jeito de acontecer. Nisso está a paz de Deus. A partir do momento que nós tomamos consciência e que a gente elimina essas coisas ilusórias, aí a gente sente essa paz de Deus, né? A gente sente essa paz de Deus. Você falando do passado, realmente, né? Essa questão do passado, ela é muito, assim, a gente tem que ter a humildade de olhar para trás e ver que nós somos aprendizes, né? Não adianta você se rebelar, não adianta você se revoltar, não adianta você maldizer, né? Era o que a gente era no momento, como você falou. Era aquela consciência que a gente tinha. O bom que hoje a gente já está vendo, né? Mas se a gente tiver um olhar de mais sabedoria, de mais compreensão, esse passado ele foi muito importante, porque se a gente não tivesse vivido aquela experiência, você não tinha oportunidade de se conhecer, a sua fraqueza, não é? Aí hoje nós já estamos, a vida está levando um amadurecimento, hoje nós já conhecemos essa fraqueza, e hoje a gente já está agindo de forma diferente em certos aspectos, né? Nós temos muita coisa a trabalhar. Mas, como você falou hoje, o grito que a gente deu lá atrás, hoje a gente não dá mais, né? A impaciência que a gente teve lá atrás, hoje a gente já começa a controlar mais, né? Então, mas o passado, ele realmente ele é um professor, não tem jeito, né? A gente olhar para ele como um professor. Se a gente pega nessa linha, é bom, né? Porque se pegar de outra linha, né, como foi falado, pegar na linha de ficar pensando, né, recordando, aí é ruim. Sempre. Não existe bom passado, né? No sentido bom passado, quando se pega essa linha. Lógico que existe coisas boas que aconteceram no nosso passado. A gente pode ter boas lembranças. Mas aí as coisas boas que aconteceram no passado, caso elas não aconteçam no momento presente, também não pode ser saudosista. Quando eu morava em tal lugar era melhor, né? Tem que lembrar que o bom, às vezes o ego usa o bom para deixar a gente na mesma condição. Né? Então, lembrar que o passado ele é algo que a gente pode ir para lembrar de alguma coisa, recordar de alguma coisa, né? Meio que dar um... Né? Mas é só isso. Não ficar lá. Eu falo porque isso a gente faz bastante. Cada vez que a gente está inconsciente, a gente está rodando um programa do passado. Mesmo que seja um programa do nosso dia. Isso é mais legal, passado todo dia. A gente acorda e dorme do mesmo jeito. Então, isso é o nosso presente, passado, ou seja, né? Aparentemente a gente pensa que é um dia novo. Não, foi igual de ontem, porque estava rodando os mesmos programas. Né? Ou seja, repetimos às vezes as mesmas frases, encontramos as mesmas pessoas, pensamos nas mesmas coisas, para ver como a gente não se dá conta, né? Aí, isso daí é rodando o programa do passado. É o ego bombando dentro de nós, ou seja, usando a máquina, né? Usando o nosso corpo. Então, isso também é a mesma coisa. Isso é irreal. Porque a gente às vezes dá aqueles exemplos das coisas mais fortes, né, para entender melhor, mas os pititicos que acontecem no nosso dia a dia, a irritação porque alguém passou e fez barulho lá fora, a irritação porque alguma coisa caiu no chão, a irritação, sei lá, porque a pessoa que disse que ia chegar, me pegar, ou ia trazer tal coisa, não veio. Estou falando só da irritação, né? Aí a angústia, né, que a gente às vezes acorda de manhã angustiado, isso aí é tudo irreal. Isso é o passado.
Porque às vezes a gente, primeiro, porque antigamente, às vezes a gente acordava angustiado e desculpava a angústia. Eu estou angustiado porque eu dormi mal, eu estou angustiado porque alguma. A gente falava, a mente fala, né? Porque quando a mente fala desse jeito para nós, né? Vou falar dessa forma, é porque aí a gente se mantém no mesmo, continua criando angústia. Agora, quando a gente olha para a angústia e fala, você vai para o divino, né? Ou usar uma ferramenta, né? Aí muda tudo. Aí nisso está o quê? A paz de Deus. É mais ou menos a mesma uma ideia, né? Daquilo que a gente olha, né? Falando de uma outra forma. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse pedaço ou a gente pode começar o início aqui? Eu quero, Sara. Sabe o que está me vindo aqui? Isso é tipo uma senha, né? A partir do momento que a gente exercitar bastante o real, que a gente flutua muito mais no irreal, né? Os exemplos que você deu aí agora são exemplos reais. A gente está sempre no medo, na reclamação, né? Se a gente, então, é uma senha para lembrar a gente que a gente deve exercitar mais o real, o amor, né? E lembrar que a verdade está aí. Se é real, não pode ser perdido, não é mesmo? Agora, se é uma coisa que possa ser perdida, não é real. Então, é uma senhazinha, que eu acho, para a gente sair um pouco de tanto trabalhar só o irreal, porque a gente está viciado, né, nisso, né, de reclamar, de se irritar, de ter medo. A gente está viciado. São os hábitos que a gente adquiriu, o programa que nos foi colocado, não é isso? A gente vem disso. Então, agora, eu acho que isso aí vira uma senhazinha, qualquer coisa, nada real pode ser ameaçado. Nisso. Pode, por exemplo, falar isso para a sua angústia. Isso. Nada real pode ser ameaçado. Isso. E nisso está a paz de Deus. Pronto. Isso. Vai virar uma senha para mim. Porque entendeu? é que a gente não se dá conta. É assim, eu vou fazer uma figura de linguagem, né? Uhum. A gente entender assim a ideia, né? Vamos dizer, você está na angústia. É quase assim, a angústia, ela está meio que tapando o oposto, né, dela, entendeu? A tranquilidade, né? Então, ou seja, é como se ela falasse assim: eu vou segurar a sua tranquilidade aqui embaixo, né? Ou seja, o ego empurra e ele quer, porque ele quer a mesma energia que se tem no corpo, né? Ou é a mesma energia, o ser é o mesmo. Só que se o ser se manifesta, o ego morre, o ego desaparece. Então é como se ele pegasse e empurrasse o inverso da angústia, né? Da dualidade, e a angústia ficasse rodando. Então aí é o esforço, né? Que daí por isso, né? Porque a gente lembra, somos de 3 a 5% conscientes. Temos essa liberdade, entre aspas, de poder usar. O resto é no nosso subconsciente. 97% ou 95% está lá, né? Ou seja, então a gente tem que fazer emergir né? Com a ajuda, no caso, vou usar as expressões do SEM, com a ajuda do Espírito Santo, essa força vem e ela tira, ou seja, ela, como se fala, limpa, ou ela faz com que essa angústia se dissolva. Então, é como se a gente andar, vamos dizer assim, rodeado, né? É que, na verdade, é como se na nossa mente tivesse muitas cabecinhas falando e pensando ao mesmo tempo. Então, essas cabecinhas falando, eles conversam entre si. Aí elas pensam assim, nossa, a pessoa lá, né, ela resolveu que ela vai trabalhar na angústia, vamos arranjar um outro negócio para ela esquecer da angústia, mas aí ela anda para cá, ou seja, na nossa mente é como se fosse um monte de gente articulando contra a gente, contra o ser, né? Então, quando o ser se posiciona, né, como se pega o seu poder de volta, ele vai colocar essa barreira. E colocando essa barreira, vamos dizer assim, que eles vão agora começar a tentar fazer isso novamente que fazia com o ser. É mais ou menos assim, eu não sei se eu consegui ser clara, mas a sensação é essa. Parece que a gente é, como se diz, dominado pela ilusão, dominado pela inconsciência, ou seja, a gente chega a andar com a cabeça meio baixa, com os olhos meio fechados, né? Ou seja, aí quando o ser aparece, a sensação é que a gente se expande, que a gente fica maior até, né? Tanto assim, e
ali está a presença de Deus. Né? Eu falei de uma forma mais simples, mas é mais ou menos uma ideia essa. Né? A gente, que nem a gente fala, a gente vive com o inimigo, que nem dizia, dorme com o inimigo. Eu vou usar um termo agora que eu achei lindo, do... Como é que é o nome do livro, Sara? Me ajuda aí, não sei o que é do silêncio. A voz do silêncio. A voz do silêncio, onde ele chama o ego de... como é que é? O falador silencioso. Eu achei lindo isso. A gente dá voz ao falador silencioso. Né? Dá ouvidos. É isso. São eles que ficam o tempo todo, são 95% contra 5%. Imagina, não é verdade? Agora, 5% ativado é poderoso. Muito. Então aí, quando isso acontece, é isso que é legal. Quando a gente já começa a ativar esse, botar 5%, que é mais fácil, né? Falar um número 5, a gente começa a ativar esses 5%, muda toda a nossa vida. Tudo em volta, né? E aí, conforme a gente vai, né? Porque assim, no início é um ativar e um desativar, ativar, desativar, ativar, desativar, né? Dorme, acorda, dorme, acorda. Aí a gente vai ficando cada vez mais consciente. Então, quando esses 5% realmente ficarem completamente ativos, passar para 6, 7, 8, 9, 10 fica mais fácil. Então, o início é primeiro conseguir manter e ter mais constância, entre aspas, para ficar uma forma matemática e mais rápida, mais didática, né? Não é bem assim, mas é mais ou menos dentro desse princípio. Primeiro, a gente tem que ficar 5% acordado. E não é tão difícil, né? Que é apenas uma conexão. Não é verdade, gente? A gente tem uma hora que a gente olha e fala, gente, mas como é que eu não dou conta, né? Mas aí é isso. É apenas uma conexão, você se conectar aquilo ali, sai calador, vem a voz do eterna aí, entendeu? Não é complicado, é aquele negócio, nós somos um programa, então o que a gente está, eu entendo assim, o que a gente está fazendo agora, principalmente com o estudo desse livro, é desprogramar isso tudinho que foi programado. Então, como se diz também, nós estamos limpando o nosso disco rígido. Isso. Entende? Então, a gente está limpando para poder novamente botar vamos dizer assim, né, novos programas, né? Na verdade, rodar a verdade, rodar o programa verdadeiro, se é para falar de uma forma mais tecnológica, mais técnica, né? Porque roda em nós o vírus. Nós temos vírus, né? Ou como diz o Eckhart, o ego é um parasita. Então é mais falador silencioso, adorei isso. Não, ficou chique isso. Não, e porque é um falador realmente, mas que ninguém ouve, só a gente. Então, só realmente é um falador silencioso. E ele é terrível. Ele nunca larga nós. Ui, nunca larga. Nunca nos larga, né? Deixa eu botar aqui o restante. Então, peraí, vou voltar aqui. Alguém quer falar mais uma coisa? Senão a gente começa agora no capítulo 1. Né? O significado dos milagres. Princípio dos milagres. A gente já viu isso, né? Então talvez fique mais legal, não sei se está certo, fique mais legal a gente agora poder comentar melhor, porque agora acho que todo mundo já tem um pouco mais de conhecimento sobre, né, a ideia do que o livro fala, né? Daí fala assim, ó, não há ordem de dificuldades em milagres, um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Alguém gostaria de comentar esse milagre? É aquela coisa que a gente começa a medir, né? Por exemplo, eu acho que é isso, não sei, me corrija se eu estiver errada, teacher. Eu fiz um milagre, fiz uma cura, um milagre enorme. Mas eu só perdoei ele. Então, é um milagre pequenininho. Quer dizer, mais uma vez, a gente dando a voz ao falador silencioso. Vou pegar nessa linha agora, vou fazer que nem Leilene. Toda vez que eu falo, ouço a palavra alinhamento, eu lembro de você, porque você usa essa expressão, né? Você se alinhar a isso, não é? Dá voz a ele, aí você começa, um milagre maior, outro é menor, é isso, eu entendi assim. Não sei se é isso. Tem um exemplo também que é legal, a gente colocar, por exemplo, como a gota do oceano, né?
Se a gente compara assim, a gota do oceano é pequenininha e o oceano é enorme, mas na realidade tudo é a mesma coisa. É, Eu acho que é isso aí que está querendo dizer. é que dentro da gente, né? Primeiro, agora é entrar da ideia. Mas assim, só para a gente, né? A gente tem que entender o que é o milagre. A gente ainda pensa que milagre é uma coisa que acontece do lado de fora. Isso, E não, ele acontece de dentro para fora. isso. E aí, quando a gente vai buscar um milagre, que um milagre aconteça, né? Dependendo, porque a gente sempre vai olhar com a nossa, né, como a gente vai dizer assim, a gente vai olhar com aquilo que nós temos dentro. Então, por exemplo, para mim, por exemplo, um milagre sobre tal coisa, sobre a cura de alguma coisa, ele pode ser muito difícil. Para outra pessoa, ela pode achar extremamente simples. Uhum. Né? Então, o que está falando que dá medidas? Porque no milagre não existe medidas, ele é sempre milagre. Porque para uma pessoa, um processo, né, por exemplo, ela, sei lá, ela conseguir um trabalho, né, por exemplo, para uma pessoa, ela pode achar isso extremamente difícil, ela conseguir um trabalho, né, e a outra, ela pode achar menor, mas ela também entende, ou seja, mas no final é só conseguir o trabalho. Nós colocamos tamanho nas coisas, tamanho nos milagres. Nós achamos que a cura de um resfriado, por exemplo, ou de uma infecção qualquer, é menor, por exemplo, que a cura do câncer. Não, é a mesma coisa. Né? Entende nessa ideia? Não existe milagre grande nem milagre pequeno. Tá? Foi o que eu entendo, né? E por isso que ele fala assim: todas as expressões de amor são máximos. Porque sempre que um milagre acontece, o amor se expressou. Então não tem problema. O amor é amor. O amor está em tudo e todas as coisas. É a unidade, né? Exatamente. A Leila, acho que quer falar. Deixa eu ver aqui quem está na. Eu acho que é a Leila, depois a Neirilene, porque não tem numerinho. Ah, tem numerinho agora aqui. Por favor, Leila. O seu microfone acho que está desligado, Leila. Não está, não. Ela está sem som mesmo. Você está sem... Tenta de novo, mais uma vez, senão eu chamo a Neirilene e você entra e sai. Se você não quer entrar e sair, Leila, rapidinho a gente espera. Se você estiver me ouvindo, né? Faz assim. Acho que está sem som. Ô, Márcia, faz o favor para mim, digita para a Leila entrar e sair de novo, e eu vou chamar a Neirilene. Pode ser? Pode sim, peraí. Tá, eu vou chamar. Por favor, Neirilene. Não, só vou contar do milagre que aconteceu comigo ontem à noite. Às 4 horas da manhã, senti uma coisa caminhar no meu braço. Aí eu passei a mão assim e joguei. E só virei de lado, né? A intuição falou assim, levanta e veja o que é. Aí eu levantei e vi, aí perto do meu guarda-roupa, e uma coisa assim, parecendo uma folha marrom. Pois não era o escorpião? Olha! Era o escorpião. Eu falei, meu Deus, obrigado, gratidão por não ter me picado. Um escorpião, minha filha. É um milagre. E o escorpião é um bicho certeiro, muitas vezes. Ele é certeiro. Só que tem que eu sentir uma coisa caminhar no meu braço, eu passei a mão assim, como fosse limpando, né? Sim. Aí eu senti que caiu lá no chão. Aí eu só virei pro lado, na boa. A intuição falou assim, ligue a luz e veja o que é. Mas é isso mesmo. Eu liguei a luz, fui ver, aí eu vi aquele negócio assim, porque ele é amarelinho, parecendo aquela folha seca amarela. Eu olhei assim, falei, meu Deus, é o escorpião. Falei, obrigado, Deus, o escorpião não ter me picado. É um milagre. Sim. Né? Não tem gambá aí, não. A gambá é que acaba com tudo. Eu tenho um gatinho. Ele não tá por aqui. Não, gambá não tem, não. É tem bom gatinho. gambá. Ou talvez pudesse ter machucado alguém, né? E daí depois você fala, por que eu não acordei, né? Porque às vezes alguém podia entrar, pisar em cima, né? Pisar em cima ou ter me picado.
Sim. Uma esposa do meu sobrinho, picou ela, foi para o hospital. Dependendo do tipo de escorpião e também de quanto tempo faz que ele não come, ele tá cheio de veneno, né? Pois é. Só Deus mesmo. É só isso, falando do milagre. Né? Não, mas funciona assim mesmo. Aí a gente entende das escolhas. Porque talvez, vamos dizer que fosse assim, que você podia não ter dado ouvidos, né? Quem escolheu foi a sua preguiça, a sua, sei lá, alguma coisa, né? Entende o que eu quero dizer? Isso é as escolhas. Aí a gente vai entendendo que o Espírito Santo, né, Deus, ele está sempre presente, ele nunca some da nossa vida, é que a gente não ouve e não vê, né? Então ele fala, né, muito disso para nós, muitas coisas, não só com relação a isso aí, mas para tudo. Só que a gente não vê. A gente não ouve, vamos botar não ouve, né? Porque porque como acontece aqui dentro, é mais fácil falar de ouvir, né? Do que ver, né? Porque ver a gente costuma ver muito para fora, né? E aí é isso. Se a gente vai mantendo a mente mais tranquila, né? E buscando essa conexão com a mente certa, essa ligação mais com o Espírito Santo, isso aí acontece de instante em instante, momento a momento. Vai por aqui, vai por ali, sai aqui, sai ali. A gente não precisa pensar quando acontecem as coisas. Porque você não pensou. Você só fez assim, aí você ouviu a voz, você levantou, ou seja, né? Meio assim, mas levantou. Então, isso é viver sem pensar. É seguir o coração, seguir a intuição e seguir a ideia do divino. Cadê a nossa irmã Leila? Eu não sei, ela mandou o recado, talvez tenha caído a internet dela. Ó, milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. O que vocês entendem quando leem isso? Ou quando ouvem isso? Ó, milagres em si não importam. A única coisa que importa é o quê? A sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Acho que isso é bem claro, né? Mas alguém gostaria de explicar? Não, olha só. Eu, ouvindo a Neilei falar do escorpião, o exemplo que ela deu, eu já passei o olho, estava passando o olho nesse 2. Aí eu perguntei a mim mesma, poxa, mas o efeito foi legal da Neilene. O escorpião, foi um milagre, né? O escorpião não picou, ela não teve um prejuízo. Foi o efeito do milagre. Aí você bate o olho aqui e vê que milagres em si não importam. Qual foi o milagre em si? Qual foi? Nessa questão. A gente tem que dar valor ao quê? A fonte, a abertura que ela deu, não é isso? Ou eu estou errada? Para poder ela receber, né, escolher aquela voz que veio. Né? Mas o que a gente olhou? O efeito. Não me picou, não. Estou errada? Estou errada ou eu estou... Não, mas é por aí mesmo. Não é? A ideia é essa mesmo. Logo, quando eu bati o olho, eu falei, caramba! É porque, assim, é que milagre para mim, milagre é o despertar, um dos processos do despertar. Não milagres, porque acaba que a gente tem, o símbolo da palavra milagre é algo transcendental, né? A gente Então, assim, por isso que ele fala, milagres não importam. A única coisa que importa é a fonte, ou seja, a fonte, no caso, seria Deus, né? Ou divino, ou, né? E aí é que está muito além de qualquer avaliação, né? Então, como você disse, a gente estava qualificando o milagre, dizendo, que, né? Mas não, lógico que foi legal, mas o que importa é que você ouviu a fonte. Nossa, isso mesmo. É isso mesmo. E você entendeu que você não precisava avaliar nada, porque nada, isso. Isso aí. Né? Seria uma forma de pensar, né? Ser diferente, né? O entendimento, ou talvez um novo entendimento, né? A mais do que a gente estava entendendo. Vamos lá. Ó. Milagres ocorrem naturalmente como que expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Aí deu um cor na mente, vamos lá. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor, né? Se não tem amor, né, não ocorrem milagres. O amor que os inspira
né? Ou seja, esses milagres, no caso, né? É o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Uhum. Tá certo. Isso é um complemento do outro, né? Sim. Tá? Então, podemos passar? Vocês não querem fazer nenhum comentário? Não, também direto. Tá legal, então vamos lá. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo que precisa saber te será dito. Por que todos os milagres significam vida? Porque vem de Deus, vem Tá. do amor. E o que é a vida, gente? Eu entendo essa vida, é a nossa vida mesmo, a vida fluindo pela gente, através da gente. É Deus, é amor mesmo, é o que nos dá a vida mesmo, não tem outra palavra, a vida. Não, tá. Então, assim, eu vou expressar o seguinte, é que para nós... Me deu uma boca na mente aqui. A gente tem uma linha de vida, né? Que a gente nasce e a gente morre. Dentro dessa linha de vida, a gente passa por processos. Então, a gente pode passar por processos de idade, criança, né, adolescente, adulto, um pouco mais assim, nananã, e até ficar velho e ir para a Terra, né? Ou seja, isso, e aí dentro dessa linha, né, desse tempo de vida que a gente tem, acontece vários eventos. Casa, separa, trabalha, estuda, sei lá, tem hobby, vive algumas coisas. Isso não é a vida. Não é a vida. Não, a vida é o que está fluindo, é o que, por exemplo, um defunto. Vê se você entende o que eu estou falando, um defunto. Ele está ali, o corpo está ali, mas ele não tem mais a coisa fluindo. Olha, quando eu li isso aqui, sabe o que eu lembrei, Sara? Quando o Dr. Joe Dispenza diz, quando acontece um acidente com ele, né? E ele diz, existe uma inteligência, não sei se é infinita, inteligência... Inata. Que está dentro de mim, que é o tal dessa vida, que eu chamo de vida, entendeu? Então, ela está olhando para mim agora. Né? No livro dele, ele fala assim, então eu vou aproveitar isso. Então, isso mesmo. Mas, assim, todos os milagres significam vida, significa dizer que o quê? Na sua linha de vida, você vai passar por processos lineares, horizontais, você vai ser criança, vai ter várias coisas, vão acontecer várias coisas. Mas isso não é a vida. A vida é quando o seu ser, está ali presente em tudo que está acontecendo naquela linha do tempo. Quando o ego está presente na linha do tempo, não tem vida, a gente está morto. Entendeu? Por isso que fala, todos os milagres significam vida. Porque quando acontece um milagre, a gente está presente. Quando acontece um milagre, Deus está presente. Daí ele fala assim, a sua voz, né, no caso do Espírito Santo, vai dirigir-se de forma muito específica. Porque é ele que vai ajudar você a fazer o milagre. Se dá conta de que você está morto na mente, com problema na mente. Né? Tudo que precisa saber, o que te tirar, será dito. Na Nerilene aconteceu exatamente. Nerilene acorda e vai lá olhar, que tem algo aí. Outra coisa que está me vindo aqui agora, isso também é uma confirmação de que a gente não está separado. Sim. A gente está totalmente ligado. Sempre. Né? A Leila voltou. Ô, Leila, não deu para te esperar. Você demorou um pouquinho para entrar. A gente vai continuar aqui. A não ser que você queira falar alguma coisa, né? Senão a gente dá continuidade. Quer falar alguma coisa? Vocês conseguiram ouvir alguma coisa do que eu coloquei? Não. Tá. Então, eu, dentro do que eu tenho aprendido com vocês, no curso em Milagre, aqui nos estudos, né? E em tudo, principalmente aqui no curso em Milagres, é assim, olhar para dentro de mim e encontrar esse grande milagre, que é esse amor, né?
o amor que ele é inato e é em todos. Mas, principalmente, olhar para dentro de mim e perceber assim, com qual grau de gentileza, de respeito, de compaixão, com que eu olho para dentro de mim, nas experiências mesmo, né? E saber olhar para elas com esse amor, sabe? Então, esse curso em milagre tem me levado muito para ter esse entendimento, me trazendo essa compreensão de quem era a Leila no início, quando cheguei até vocês, né? Como você trouxe, as meninas trouxeram, né? Com várias emoções, vários sentimentos e padrões e crenças, né? Que nós temos arraigados e que no dia a dia nós vamos nos trabalhando e sentindo estar nessa presença, encontrando essa paz, uma paz que sempre esteve presente. Ela sempre esteve, mas que nós fomos assim nos distanciando, e aí que vai percebendo assim, com que grau que eu passei a ter essa percepção desse amor que ele é dentro de mim, e eu posso estar olhando isso e sentindo esse mesmo amor, né, que é o milagre. Milagre para mim é esse amor que é inato, que é diferente do medo. Eu tinha muito medo, ainda tenho, gente, ainda vou comentando para vocês que eu tenho assim uns medinhos de me expressar, de colocar aquilo que eu sinto, mas que aos poucos eu estou olhando para isso e está tudo bem. Tudo tem um tempo certo, né? Não, a perfeição é a perfeição divina. Eu estou aqui na experiência, num aprendizado constante de coração aberto, para que eu possa aprender. E sou assim muito grata, constantemente grata a todos que estão aqui se doando e se trabalhando, porque também já passaram por essa experiência. Então, não tem. Eu tirei bastante assim de mim, assim, aquele ali está mais adiantado, eu não estou compreendendo, sabe? Eu não estou alcançando, não sei, sabe? Então, tudo isso eu fui olhando para dentro de mim e é onde é esse ego silencioso que a Sara colocou, né? Que a Sara nos trouxe. Então, isso tem sido assim bem intenso dentro de mim a cada dia, a aprender, olhar para dentro de mim e ser eu mesma. Ser eu mesma. Isso, quando você conseguir, agora você já entendeu. Sim. Agora é a questão de aprimorar. É porque no início é difícil a gente conseguir ser a gente mesmo, porque tem esses bloqueios que você disse, alguns são medos, pode ser qualquer, a gente pode botar a palavra medo, porque o medo é o que normalmente se usa no SEM, né, que o medo engloba tudo, né? Aí poderia usar várias coisas, né? Mas o dia em que você conseguir fazer 2 ou 3 vezes, como provavelmente você já conseguiu, a experiência de ser você mesmo, aí você vai achar bom, porque é leve, tranquilo, e não causa nenhum ruído nem dentro de você, nem no meio. Não é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Que a partir de agora você está começando a entender isso, né? Ser a Exato. Leila. A Leila que ainda está cheia de defeitos, né? Como todo mundo, né? Cheia de coisa para resolver, mas está tudo bem. Não é assim? Então, ou seja, a gente entra naquela coisa, o amor cura tudo, que nem disse o doutor John. Está curando, tá? Quando eu faço, tá milagrando. Onde todo tempo é sempre o agora. Né? Isso, exatamente. Todo tempo é sempre o agora. E é isso. Esse é o milagre. Gratidão, gratidão, meninas, gratidão mesmo. Agradeço. Ó, vamos ver mais um, daí a gente vai
ter que encerrar. Deixa eu botar aqui, peraí. Não, nós não acabamos isso, o 4. Não acabou? Não, a gente estava em todos os milagres significam vida. Ah, tá. Aí você estava explicando, eu ia pedir até você para repetir para eu anotar. O quê? Que repetiu o quê? Que você falou, a gente vive numa vida, tem uma vida linear, é criança, não sei o quê, não sei o que lá. Aí continua seu raciocínio que eu quero escrever. Isso aí está lá como se tornar sobrenatural, né? O doutor Joe fala bem claro isso, mas é assim, a gente tem é que mais para frente, eu acho que tem, se eu não sei se está no Milagre ou se está no capítulo 2, existe uma cruz, né? Então, na cruz, né, nessa parte aqui, que seria o horizontal, né, é a vida linear. A vida de, entre aspas, né, nascer e morrer. Mas aí a uma vida parte física, da forma. né? Hã? A vida física que você fala. É, a vida da forma, né? A vida que, entre aspas, nós percebemos com o tato, com os olhos, com o nosso cheiro, né? E dentro dessa vida linear, né, existem as formas das outras coisas. Existem os animais de estimação, existe o nosso trabalho, existem os parentes, existe, entre aspas, a natureza. Aí, quando a gente olha, a gente pensa que desse jeito que a gente vê, é a vida. E aí a tendência é o ego comentar sobre as coisas que ele está vendo. Quando a gente faz assim, a gente não está vivendo a vida. A gente está passando pelas coisas. Aí o que acontece? A ideia é o quê? Conforme a gente vai trabalhando, né, é como se fosse um ponto matemático, né? A gente está num ponto matemático de loucura, insanidade e tudo mais na nossa vida, né? Vamos dizer que essa, né? Aí a gente trabalha, né? A gente resolve usar as ferramentas do milagre. O que pode acontecer, né? Que vamos dizer que está aqui embaixo, essa linha da vida ela muda de lugar, ela sobe. Né? Por isso que quando a gente pode estar na mesma casa, no mesmo trabalho, casado com a mesma pessoa, no mesmo lugar, e quando Tudo a gente muda. olha para a nossa vida, ela é outra vida. Ô, Sara, mudou tudo. Por favor. a gente poderia dizer que o lápis, né, que você botou na horizontal, representa os 90%. Não, então é a caneta. Representa os 95%. E o lápis agora? Na O lápis vertical, seria os os 5%. 5%. Os 5%. Tá. Porque é ele que se move. Né? É que é um pouco pequeno aqui, né? Mas é o lápis que se move. Porque aqui o ser, né? Por isso que até é o vertical, a ascendência, né? Então, conforme a ascensão é que isso é assim, é como se, na verdade, é assim, gente, é quase como uma escada, tivesse várias canetas aqui. E conforme o ser caminha, embora seja aparentemente a mesma caneta, mas muda tudo aqui. Tudo. Embora no mundo da forma, às vezes, seja igualzinho. Às vezes muda tudo também no mundo da forma, né? Muda de cidade, muda de tudo, né? Mas às vezes nem precisa. Muito bom exemplo, adorei. Muito bom mesmo. Aí ele fala assim, aí a sua voz vai dirigir-se de forma muito específica. Eu acho que quem já está trabalhando aí com a ideia do Espírito Santo, a ideia de conectar o ser, entende isso, né? Ou não? Entendo. Quem é a voz, né? A voz, né? Não é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, né? Que que chama-se a voz por Deus, né? Aí ele fala assim: tudo o que precisa saber te será dito. Então aí a gente é quase assim, a gente faz uma conexão diferente. O exemplo é assim, a gente está lá, né, conectado, tendo um monte de coisa que não precisa no celular, né? Entende? Aí o que acontece? Se a gente não sai do celular, né, o telefone não toca, não aparece coisa nova. Para ele tocar, se essa voz de Deus falar com a gente tem que sair da linha, né? Relaxar para ele tocar, ou seja, para vós nos falarmos. Enquanto a gente fica perdido naqueles diversos programas, né, botando aplicativo de celular, porque é assim, gente, eu não sei se todo mundo é assim, né, mas é o maior perigo nosso é pegar, vou olhar a pessoa, se a pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí você liga o telefone.
Aí você liga o WhatsApp. Mas antes tem umas 3 ou 4 mensagens que não eram daquela que você queria ver. Mas você vai. Você dá um segundo. Quando viu, já passou 1 hora. Isso mesmo, E você não viu a mensagem, você abriu o celular para ver. isso mesmo. Entende? Então, o que acontece? Se a gente. É isso que acontece. Então, a gente tem que sair do celular, né? Eu estou usando esse exemplo, porque esse é um exemplo prático, né? Não é que a gente não vai usar celular, não vai ver coisas no celular, ou às vezes até olhar alguma coisa, né? Que o problema é que, nesse caso, né, é como se a gente passasse o tempo inteiro grudado nele, olhando para ele, né? Ou seja, a nossa linha de conexão com Deus está ocupada. Então, a voz não vai falar nunca com a gente. Então, a gente tem que dar um tempo, às vezes, né? Então, é como se às vezes, a gente não faz isso, a gente dá um tempo do celular, né? A gente faz isso de forma, porque a gente sabe que não é bom ficar o dia inteiro, né? Então, a gente não deixa, às vezes, o celular aqui, né? É a mesma coisa internamente. A gente, de vez em quando, tem que deixar, fazer alguma coisa, né? Desocupar a linha, ou seja, fazer com que essa mente errada pare de entrar o tempo inteiro, colocando coisa aqui dentro. E é mais ou menos assim que eu entendo. São E as aí, são as chamadas distrações, né? muitas. Muitas. Aí, daí, por isso que diz que tudo que precisa te será dito. Porque daí você está desocupado, você consegue, entre aspas, entender, ouvir, perceber, né? Uhum, É mais ou menos assim. uhum. Tá bom? Mais algum comentário, gente? Porque aqui no meu é 5:04 já, né? Para a gente não passar muito, para não ficar, né? Porque a gente conversou muito. Pode parecer que não, mas foi conversa. Não, foi ótimo. Um esclarecedor. Tá? Então, aí a gente continua a semana que entra, na outra sexta-feira, né? E vamos. Agora eu acho que vai ser um pouco mais rápido, né? Porque Não, e dá para conversar mais, né? Porque a gente entende o que está sendo dito. Aí também exemplos, né? Até coisas que a gente já entendeu. Fica melhor, porque cada um contribui um pouquinho. Eu acho que vai ficar bem interessante ver os milagres. Uhum, muito mesmo. Tá? Amei. Tá Foi bom, muito então. bom. Aí, qualquer coisa, vocês né, fazem lá um marketing do povo novo que entrou, né? Para ver se eles querem participar também. Podia aproveitar, né? Mas aí também o horário nem sempre Pode também agrega, ver depois. né? Pode estar vendo depois, Cadê a Kátia, hein? A Kátia. A Kátia, eu não sei, ela disse que ela estava com alguns compromissos que ela ia ter que sair um pouco, né? Que ela ia assistir online. Foi o que ela me disse. Estou sentindo falta dela. Então, manda um recado para ela, acho que ela vai gostar. Entendeu? A gente tem que fazer o marketing. Né? Tá tudo joia. bem. Tchau, gente. Um abraço para todos. Gratidão. Deixa eu Tchau. parar a gravação aqui. Tchau, gente. Até mais. Até mais.